Está escrito em Atos capítulo 20, versículo 35, o seguinte: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Meu irmão, minha irmã, a pandemia tornou o nosso país mais endividado e muitos de nossos concidadãos mais pobres por causa das dificuldades financeiras. A classe média foi achatada e as classes menos favorecidas amargam uma dura realidade de escassez. O desemprego é crescente, a renda ficou desidratada, enquanto as necessidades se multiplicam. Nessa conjuntura, o exercício da misericórdia é imperativo e a importância da generosidade é algo urgente. E destacamos aqui algumas lições importantes para esses dias tão difíceis. Em primeiro lugar, no reino de Deus, dar é ganhar. É o que está escrito em Provérbios 11, versículo 24, que diz: a quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Pois bem, se você tem um valor e subtrai desse valor alguma parte, logicamente você fica com uma quantidade menor. Porém, quando você dá liberalmente ao necessitado, em vez de ficar com menos, seu montante torna-se ainda maior. Na verdade, quando você dá pão ao que tem fome, Deus multiplica a sua sementeira. O texto bíblico é muito categórico. Provérbios 11, 25 diz que a alma generosa prosperará. No reino de Deus, você ganha o que dá e perde o que retém. Sim, esse princípio deve ser aplicado na prática da generosidade. Nós precisamos traduzir nossa fé em práticas de amor. Precisamos converter nosso discurso em ação. A Bíblia diz claramente em Tiago 2, versículos 14 e 17: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ainda na palavra de Deus está escrito em 1 João 3, 17 e 18. Assim também ele diz: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Pois é, o amor é altruísta, é centrado no outro e não no eu. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui é que no reino de Deus, reter significa perder. Em Provérbios 11, versículo 24 diz que ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Se dar liberalmente não é sinal de subtração, mas de adição e multiplicação, reter mais do que é justo significa sinal de evidente subtração. Quem retém com usura o que deve repartir com generosidade não tem lucro, mas perda. Por isso é sábio o conselho de Jim Elliot, o escritor cristão, que disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter,
para ganhar aquilo que não pode perder. E a palavra de Deus nos diz em Atos 20, versículo 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Sim, se receber é uma grande alegria, dar é uma alegria ainda maior. Quando os filhos de Deus praticam boas obras, abrindo ao pobre o seu coração e as suas mãos, isso traz camaradagem cristã na terra e glorificação a Deus no céu. Em terceiro lugar, no reino de Deus, quem pratica o bem ao próximo faz bem a si mesmo. Em Provérbios 11, versículo 17, a Bíblia diz que o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O único homem chamado de bom na Bíblia é Barnabé. Ele deu parte de seus bens para acudir os necessitados em Jerusalém. Ele investiu na vida do apóstolo Paulo em Jerusalém e Antioquia e na vida de João Marcos em Chipre. Quando fazemos o bem ao próximo, estamos fazendo o bem a nós mesmos. O bem que praticamos retorna outra vez para nós. A Bíblia diz em Efésios 6, versículo 8, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá, isso mesmo, outra vez do Senhor. Em quarto lugar, no reino de Deus, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Provérbios 19, versículo 17 diz, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Pois bem, compadecer-se do pobre é acudi-lo em suas necessidades, é dar pão ao que tem fome. Esse ato de generosidade ao pobre na terra é como emprestar esses valores a Deus no céu. Deus não fica em débito com ninguém. O generoso recebe em troca da parte do próprio Deus alegria, livramento, proteção, conforto, saúde e tantos outros benefícios. Como tem sido a sua vida? Você tem se mostrado generoso para com o mais fraco? A quem você tem ajudado nesse tempo de pandemia? Pois bem, é hora de agir. É hora de abrirmos o nosso coração, abrirmos o nosso bolso e abrirmos as nossas mãos para os necessitados. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.